Bem-vindos ao Euronews de noite. O Reino Unido está mesmo na iminência de ter eleições antecipadas. O líder do Partido Trabalhista Britânico deu luz verde ao escrutínio depois de a União Europeia garantir alargamento do prazo para o Brexit. Relatório sobre o trágico incêndio na Torre Grenfell, em Londres, denuncia falhas graves dos serviços de emergência. Demitiu-se o primeiro-ministro libanês. O governo de Saad Hariri não resistiu à vaga de protestos da população. É uma outra forma de mostrar que a luta é cada vez mais pessoal. Manifestantes de Hong Kong tatuam símbolos contra as autoridades chinesas. Jeremy Corbyn conseguiu o que queria de Bruxelas e abriu as portas às eleições antecipadas no Reino Unido. O Reino Unido vai mesmo a eleições legislativas antes do Natal. Boris Johnson conseguiu a luz verde do Partido Trabalhista para a realização de eleições antecipadas, depois de Jeremy Corbyn ter recebido as garantias que queria da União Europeia. Isto é, uma extensão do prazo para sair do bloco comunitário até 31 de janeiro. Sempre dissemos que queríamos eleições, desde que a possibilidade de uma saída sem acordo não estivesse em cima da mesa. Tivemos agora essa confirmação por parte de todos os 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, o partido vai fazer a maior campanha de sempre, totalmente unido e determinado. A Câmara dos Comuns decidiu então que os britânicos vão às urnas a 12 de dezembro. Os liberais-democratas e o Partido Nacional Escocês preferiam dia 9 para facilitar o voto dos universitários que partem de férias nessa semana. A proposta de lei necessitava apenas de uma maioria simples para ser aprovada. Se até agora o Reino Unido tinha sido um destino privilegiado na chamada fuga de cérebros para descrever a saída de jovens qualificados de países em crise, o processo do Brexit está a gerar um movimento inverso, que o diga a Itália. Não há ainda números exatos, mas tudo sugere que estaria em curso o oposto a uma fuga de cérebros no Reino Unido. E tudo aponta que tudo se deve ao Brexit. Durante muitos anos, o Reino Unido atraiu muitos investigadores e académicos. Entre estes, a segunda maior comunidade científica seria constituída por cerca de 5.700 académicos italianos. No entanto, desde junho de 2016 que tudo mudou. Um estudo recente realizado após o referendo indicou que 82% deste grupo pretende agora mudar de país. Entre estes, 1 em 3 escolheu regressar à Itália. Deslocámos-nos a Milão para falar com uma destas pessoas. A imposição de controlos sobre o movimento de académicos significa que o número de candidatos vai diminuir e com eles também a qualidade da investigação que os colegas poderão fazer. Mas o que alguns já chamam de Brexudo é mais complexo, segundo Costanza De Toma. Ela explica que as razões que levam os estrangeiros a partir são variadas. De Toma foi uma das promotoras da campanha para proteger os direitos dos cidadãos europeus, tendo trocado Londres por Turim. Agora pretende aconselhar outros cidadãos italianos que atravessam o que descreve como uma experiência dolorosa. Foi um choque. O nosso país de adoção, o país onde escolhemos viver, traiu-nos. É mais doloroso do que se tivesse sido o país de nascimento, tivesse morrido. A forma de financiamento das universidades britânicas também serve de razão para a mudança. Não se sabe se o Reino Unido poderá substituir a perda de financiamento europeu. Torna tudo mais difícil ao nível das carreiras no mundo científico e da investigação académica. Falhas sistémicas e sérias lacunas é a conclusão do relatório sobre o incêndio na Torre Grenfell, em Londres, que matou 72 pessoas. Terminada a primeira fase de inquérito, o responsável pelos bombeiros londrinos critica o rumo das investigações. Há muito aguardado, o relatório sobre o incêndio da Torre Grenfell, em Londres, foi revelado esta terça-feira aos familiares das vítimas.
um dia antes da publicação oficial. O relatório critica o desempenho dos serviços de emergência, nomeadamente dos bombeiros. De acordo com o documento, os planos de evacuação dos bombeiros conteriam erros graves. As conclusões do relatório sugerem que muitas vidas poderiam ter sido salvas se os serviços de emergência tivessem identificado mais cedo que o fogo estava fora de controlo e o bloco poderia ter sido evacuado mais rapidamente. O relatório de 1000 páginas é publicado mais de 2 anos depois da abertura do inquérito pela antiga primeira-ministra britânica Theresa May. A Airbus vai construir cadeiras para aviões em Portugal. A unidade vai ser instalada em Santo Tirso. A informação foi confirmada esta terça-feira pelo gigante europeu. O governo português já fala de um polo de indústria aeronáutica. Um investimento de 40 milhões de euros que vai criar mais de 200 postos de trabalho. A Stelia Aerospace, empresa do grupo Airbus, escolheu Santo Tirso para instalar uma nova linha de montagem de fabrico de peças para aviões. Um investimento que pode significar o início de uma nova fase para o setor aeronáutico português. Trata-se de um investimento num setor de tecnologia muito avançada, num setor altamente competitivo, cluster da indústria aeronáutica, do espaço e da defesa. Há 10 anos atrás praticamente não tinha qualquer representatividade, hoje em dia já representa exportações superiores a 1.500 milhões de euros por ano, e este é mais um passo no sentido de se verificar que podemos hoje falar de uma indústria aeronáutica. As estruturas aeronáuticas desenvolvidas em Santo Tirso serão exportadas e integradas nas unidades francesas de Méault e Roquefort. A nova linha de montagem começa a funcionar no final do ano e vai manter a produção até 2023. O objetivo é que o impacto desta nova unidade continue na região. Nós estamos a falar de um investimento que se vai situar em Santo Tirso, no distrito do Porto, uma região fortemente industrializada, vai contribuir para a diversificação da base económica desta região, vai criar postos de trabalho, alguns dos quais altamente qualificados, e, por isso, permite continuar a fazer um percurso que Portugal tem feito nos últimos anos. Sobre a escolha de Portugal para receber o novo polo de produção, a Stelia Aerospace destacou a relevância e a experiência no setor aeronáutico, a disponibilidade de talento, a integração na zona euro e a proximidade geográfica com as unidades francesas da empresa. Ao fim de 13 dias de manifestações massivas, o primeiro-ministro do Líbano anunciou a demissão do governo. Os libaneses responderam com aplausos e fogo de artifício. Após 13 dias de protestos sem precedentes no Líbano, o primeiro-ministro Saad al-Hariri anunciou a demissão do governo. Os manifestantes conquistaram o objetivo principal, mas o grande alvo é toda a classe política considerada como incompetente e corrupta. Na televisão, al-Hariri disse que, em resposta aos protestos, ia apresentar a renúncia ao presidente Michel Aoun. Tentei o meu melhor para encontrar uma solução, para ouvir a voz das pessoas e proteger o país dos riscos para a segurança, economia e sociedade. Hoje cheguei a um beco sem saída. Chegou o momento da terapia de choque para lidar com a crise. Vou ao Palácio Presidencial para apresentar a resignação do meu governo. De recordar que o Líbano está praticamente paralisado há quase 2 semanas. 30 anos após a Guerra Civil, a população ainda sofre com a falta de água e eletricidade. Mais de 1/4 dos libaneses vive abaixo da linha de pobreza e o país está entre os mais corruptos do mundo. Afinal de contas, de onde é que Donald Trump tirou as informações que divulgou sobre a anunciada morte de Abu Bakr al-Baghdadi? A questão é que ninguém mais na Casa Branca parece querer confirmar os detalhes que o presidente revelou sobre uma operação militar que, para todos os efeitos, continua a ter contornos confidenciais. O discurso de Donald Trump sobre a alegada morte de Abu Bakr al-Baghdadi foi detalhado, para muitos até demais.
Segundo o governo norte-americano, o líder do Daesh deu uso a um colete suicida depois de perseguido e encurralado pelos cães das tropas dos Estados Unidos. Mas Donald Trump não se ficou por aí. As forças especiais chegaram em 8 helicópteros, entraram no complexo de al-Baghdadi em segundos, usaram túneis que já conheciam, capturaram o resto da equipa, apreenderam material e planos que evitam ataques futuros. Mas de onde veio a informação, ninguém sabe. Eu sei que o Presidente estava a planear conversar com a unidade e com os membros da unidade, mas não sei qual era a fonte disso. Suponho que estivesse a falar diretamente com eles. Muitos dos detalhes revelados por Trump não foram confirmados nem pelo próprio governo, ou por não serem verdade ou por serem confidenciais. O certo é que o detalhe do discurso não agradou, segundo fontes internas. Muitas perguntas estão ainda por responder. Até agora, confirmado pela Casa Branca, 2 pessoas terão sido detidas durante a operação e estão a cargo das autoridades norte-americanas. Donald Trump chegou a falar da possibilidade de serem reveladas imagens secretas do momento. Até agora, mostrou ao público uma fotografia do cão que terá perseguido al-Baghdadi, um agente secreto com um nome que fica por revelar. Tornou-se numa questão epidérmica. Vários manifestantes em Hong Kong estão a assumir o combate contra Pequim como uma luta duradoura. Daí que façam tatuagens para ilustrar a resistência à opressão. No desenho são apenas máscaras. Nas ruas de Hong Kong, um símbolo da luta contra a opressão das autoridades chinesas sentida pelos manifestantes. Imagens de protesto que passaram também a ser impressas na pele. Mike Chan é o tatuador responsável por perpetuar o apoio à luta contra a lei anti-extradição. Um trabalho com procura, desde que em julho passou a fazer estas tatuagens de forma gratuita. Faço estas tatuagens gratuitas porque acho que são uma forma de resistência. Eu também participei em protestos e manifestações. Vi vários grupos de pessoas a tentar ajudar outros cidadãos voluntariamente. Sinto que ao fazer estas tatuagens também ajudo, tal como as pessoas que distribuem garrafas de água. Isto é o que faço dentro das minhas capacidades para contribuir para este movimento. Mary também escolheu fazer uma tatuagem. Uma luta silenciosa que trava em segredo por medo de ir para a linha da frente dos confrontos. Também por receio, opta por não mostrar a cara para não ser identificada quando fala da opção política que tomou. Faço por causa do que tem acontecido nos últimos meses, uma vez que não podemos falar nem fazer muito em liberdade. A única coisa que podemos fazer é tatuar estas imagens. Esta é a única coisa que podemos fazer para nos lembrarmos para o resto da vida. As tatuagens são desde há séculos uma forma de afirmação na sociedade chinesa e em Hong Kong, especialmente entre o mundo do crime. Hoje em dia, voltam a ser feitas para quebrar a ordem, desta vez de uma forma pacífica e no anonimato. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até amanhã.